23 de junho de 1944. Oceano Atlântico Central, aproximadamente 870 milhas náuticas a oeste das ilhas de Cabo Verde. O comandante Uno Kameo estava na apertada sala de controle do I-52, um enorme submarino cargueiro japonês que transportava 2 toneladas de ouro, 120 toneladas de estanho e preciosos materiais de guerra com destino à França ocupada pelos alemães. Através de seu periscópio, ele observava o submarino alemão U-530 desaparecer na escuridão após transferir equipamentos de radar e 2 técnicos. O encontro havia ocorrido sem problemas. Em breve, seu submarino emergiria para a travessia noturna, em direção à Europa, movendo-se a 15 nós sob um céu sem estrelas. Tudo parecia perfeito. Dentro de 3 horas, o comandante Kameo e seus 94 tripulantes estariam mortos vítimas de uma tecnologia cuja existência desconheciam. Os sons de seu submarino se partindo seriam gravados em rolos de fio por aviões americanos que circulavam acima, escutando através de dispositivos flutuantes na superfície do oceano. Esses sonoboys lançados de um bombardeiro torpedeiro Avenger transmitiriam as agonias fatais do I-52 a operadores a milhas de distância, marcando não apenas a destruição de um submarino, mas a demolição psicológica da confiança naval japonesa. O oceano antes, a estrada do Japão para o Império, tornara-se uma rede de vigilância americana, onde nada podia se esconder. A matemática dessa assimetria tecnológica já estava sendo escrita através do Pacífico, em estatísticas que destruiriam todas as suposições dos submarinistas japoneses sobre suas capacidades, sua missão e suas chances de sobrevivência. Entre 1941 e 1945, submarinos americanos afundaram 314 navios japoneses, totalizando 5,3 milhões de toneladas, 56% de todas as perdas mercantes do Japão. Submarinos japoneses, apesar de sua sofisticação técnica e tamanho impressionante, afundaram apenas 184 navios aliados, somando 1 milhão de toneladas. A disparidade não era apenas numérica. Representava uma diferença fundamental na forma como 2 nações abordavam a guerra submarina, a produção industrial e a inovação tecnológica. Enquanto o Japão construía os maiores submarinos do mundo, capazes de transportar aeronaves e dar a volta ao globo, os Estados Unidos construíam sistemas de sonar que podiam ouvi-los a quilômetros de distância. Enquanto engenheiros japoneses criavam embarcações magníficas, fábricas americanas produziam sonoboias, sonares FM, torpedos acústicos e radares, em um ritmo que o Japão não podia sequer acompanhar com medidas de contra-ataque. A transformação não começou com um único momento dramático, mas através de milhares de encontros, em que os submarinistas japoneses gradualmente perceberam que estavam sendo caçados por forças invisíveis, rastreados por tecnologias que não compreendiam e sistematicamente eliminados por uma máquina industrial de escala incompreensível. O tenente-comandante Noukio Nambu, oficial comandante do I-401, um dos gigantescos submarinos porta-aviões do Japão, mais tarde contaria aos interrogadores americanos, após sua rendição em agosto de 1945, que o momento em que entendeu que o Japão havia perdido a guerra não veio de uma batalha, mas de ouvir o tráfego de rádio americano durante uma patrulha. A eficiência casual, a abundância de recursos mencionada em comunicações rotineiras e o enorme volume de operações coordenadas em milhares de milhas de oceano indicavam capacidades que o Japão simplesmente não podia igualar. Mas para milhares de submarinistas japoneses, a percepção veio através de encontros diretos e aterrorizantes com a tecnologia anti-submarino americana, encontros que deixaram sobreviventes atordoados e desmoralizados. A história de como as tripulações japonesas chegaram a compreender a superioridade tecnológica americana não é feita de batalhas heróicas ou resistências gloriosas, mas de uma revelação cumulativa, de uma compreensão gradual, de um choque tecnológico tão profundo que transformou guerreiros confiantes em homens que sabiam que sua causa estava perdida muito antes de sua nação se render oficialmente.
A Força Submarina Japonesa, que entrou na Segunda Guerra Mundial em dezembro de 1941, era uma das melhores do mundo. O Japão possuía cerca de 70 submarinos oceânicos, muitos de design revolucionário. A classe I-400, a maior do mundo até o surgimento dos submarinos nucleares na década de 1960, media 120 metros e deslocava 5.900 toneladas submersa. Podia transportar 3 hidroaviões bombardeiros Aichi M6A1 Seiran em um hangar à prova d'água, lançá-los por catapulta e, teoricamente, atingir alvos tão distantes quanto Nova York ou o Canal do Panamá. Cada submarino da classe I-400 levava combustível suficiente para dar uma volta e meia ao mundo, sem reabastecer, percorrendo 37.500 milhas náuticas a 14 nós. A engenharia era magnífica. Esses submarinos possuíam sistemas especiais de equilíbrio para a permanência submersa, cabos de desmagnetização para proteção contra minas magnéticas, radar de busca aérea e revestimentos anecoicos projetados para absorver pulsos de sonar. Submarinos japoneses menores eram igualmente impressionantes. Os submarinos cargueiros do tipo C, como o I-52, podiam percorrer 21.000 milhas náuticas, transportando materiais estratégicos vitais entre o Japão e seus aliados. Submarinos de ataque rápido patrulhavam o Pacífico com torpedos de longo alcance e impressionantes capacidades subaquáticas. Os submarinistas japoneses treinavam intensamente, praticavam operações furtivas e conheciam profundamente seus navios. Muitos possuíam anos de experiência. O comandante Tatsunosuke Arizumi, que lideraria as operações submarinas no fim da guerra, era considerado um dos melhores estrategistas subaquáticos do Japão. Suas tripulações eram disciplinadas, habilidosas e confiantes, e tinham bons motivos para isso. Nos primeiros meses da guerra, os submarinos japoneses participaram com sucesso da operação de Pearl Harbor. Realizaram reconhecimento de posições americanas, apoiaram operações da frota e caçaram navios de guerra aliados. A doutrina japonesa enfatizava o apoio à frota, a proteção de ativos navais, o reconhecimento e o ataque a alvos militares de alto valor. Ao contrário dos submarinos americanos, que focavam em ataques ao comércio, os submarinos japoneses eram usados principalmente em operações táticas contra navios de guerra inimigos. Essa decisão estratégica se revelaria catastrófica. Enquanto os submarinos japoneses caçavam porta-aviões americanos, os submarinos dos Iwatashi destruíam sistematicamente a frota mercante que mantinha viva a economia de guerra japonesa. Mais importante ainda, esse foco tático significava que os submarinistas japoneses encontravam os sistemas de guerra anti-submarino americanos nos contextos mais perigosos, quando as forças navais dos SLAs estavam mais alertas e fortemente protegidas. Os primeiros encontros com os sonoboys ocorreram em 1944, quando a indústria americana já havia aperfeiçoado a tecnologia. Os sonoboys eram dispositivos aparentemente simples, pequenas unidades de sonar, movidas a bateria, que podiam ser lançadas de aeronaves e flutuavam na superfície do oceano, escutando sons de submarinos e transmitindo-os por rádio à aeronave acima. Desenvolvidos pelos britânicos em 1944 sob o codinome High-T, foram rapidamente adotados e aprimorados pelos americanos. O impacto foi revolucionário. Antes, uma aeronave que caçava um submarino precisava manter contato visual ou depender do radar, que só funcionava quando o submarino estava na superfície. Uma vez submerso, o submarino tornava-se invisível. Os sonoboys mudaram tudo. Uma aeronave podia lançar um padrão de 5 boias codificadas por cores roxa, laranja, azul, vermelha e amarela, criando uma grade de escuta subaquática. O avião monitorava cada boia sucessivamente, escutando sons de hélices, maquinários ou movimento submarino. A tecnologia era tão eficaz que se tornou o equipamento padrão das aeronaves anti-submarino entre 1944 e 1945. Para o comandante Uno Kameo e a tripulação do I-52,
Os primeiros sinais de que algo estava errado vieram às 23h40 de 23 de junho de 1944. O tenente-comandante Jesse D. Taylor, em um bombardeiro torpedeiro, Avenger lançado do porta-aviões de escolta USS Bogg, detectou o I-52 no radar, enquanto este navegava na superfície. Taylor lançou sinalizadores que iluminaram o enorme submarino e atacou com bombas de profundidade quando o I-52 mergulhou rapidamente. O primeiro ataque quase errou com explosões ao redor do submarino, enquanto ele descia. O que aconteceu a seguir revolucionou a guerra anti-submarino. Taylor lançou um sonoboy roxo na água. Em instantes, seu operador de rádio ouviu o som distinto das hélices do submarino, transmitido pelo dispositivo flutuante. Taylor pôde rastrear o I-52 debaixo d'água, acompanhando suas manobras evasivas, prevendo seus movimentos e posicionando sua aeronave para o golpe final. Ele lançou uma mina Mark 24 codinome Fido, um torpedo acústico autoguiado que se fixou no ruído das hélices do I-52 e o seguiu implacavelmente até atingir o alvo. Os sonoboys gravaram tudo, a explosão, os sons do casco se partindo. A tripulação de Taylor descreveu ruídos de estalos e rachaduras como uma lata sendo amassada. O I-52 afundou até o fundo do oceano, a 17.000 pés de profundidade, levando consigo o comandante Cameo, 94 tripulantes, 14 passageiros e 2 técnicos alemães. As gravações do sonoboy sobreviveram e hoje estão preservadas nos arquivos nacionais em finos rolos de fio marcados Gordon Wire No. 1 e No. 2, guardando os últimos momentos de um submarino cuja tripulação nunca soube qual tecnologia os havia matado. O afundamento do I-52 demonstrou capacidades que aterrorizariam os submarinistas japoneses quando os detalhes se espalharam pelos canais de inteligência. As aeronaves americanas podiam rastrear submarinos debaixo d'água. As implicações eram chocantes. Cada vez que um submarino japonês mergulhava para escapar, ele não estava realmente fugindo, apenas desaparecia da vista, mas continuava perfeitamente visível aos sensores acústicos. Os grupos caçadores americanos centrados em porta-aviões de escolta como o USS Bogg combinavam radar sonoboys e torpedos acústicos em sistemas integrados que transformaram a caça submarina de um encontro fortuito em uma eliminação sistemática. A força-tarefa do USS Bogg sozinha afundou 13 submarinos alemães e japoneses entre fevereiro de 1943 e julho de 1945, usando repetidamente esses métodos. Submarinistas japoneses começaram a relatar experiências estranhas. Aeronaves apareciam sobre suas posições de mergulho com precisão impossível. Cargas de profundidade caíam em padrões exatos, mesmo com o submarino a centenas de pés de profundidade. E torpedos seguiam manobras evasivas como se fossem guiados por mãos invisíveis. Estavam sendo caçados por tecnologias que sua própria marinha não havia desenvolvido, não podia combater e mal compreendia. O impacto psicológico aumentou com a Operação Barney em junho de 1945, quando 9 submarinos americanos equipados com sonar FM penetraram o mar do Japão por estreitos fortemente minados que os planejadores japoneses consideravam intransponíveis. O mar do Japão era visto como um refúgio seguro, protegido por 4 linhas de minas submarinas no Estreito de Tsushima. O transporte mercante japonês movia-se livremente ali, acreditando que submarinos não podiam atravessar os campos minados. O sonar FM, desenvolvido especificamente para detectar obstáculos subaquáticos, emitia um som característico sempre que uma mina era detectada, um toque metálico que os submarinistas americanos apelidaram de sinos do inferno. A tecnologia permitia mapear padrões inteiros de minas, identificar passagens seguras e navegar através de barreiras que os engenheiros japoneses acreditavam serem intransponíveis. Em 4 de junho de 1945, os 3 primeiros submarinos, Sea Dog Crevalle e Spadefish, entraram no Estreito de Tsushima, submersos com seus sonares FM,
projetando imagens dos campos minados em telas eletrônicas. Os sinos do inferno tocavam constantemente enquanto passavam entre minas espaçadas, às vezes a apenas 50 jardas. Após 20 horas submersos, os 3 emergiram com segurança no mar do Japão. 2 outras formações seguiram, e em poucos dias, 9 submarinos americanos operavam livremente em águas que o Japão considerava absolutamente seguras. A caça foi espetacular. Entre 9 e 24 de junho de 1945, esses 9 submarinos afundaram 28 navios japoneses, totalizando 54. 786 toneladas, incluindo um submarino e um contra-torpedeiro. Operavam impunemente submergindo de dia para atacar embarcações que se julgavam fora de perigo e emergindo à noite para recarregar baterias. O comando naval japonês ficou atônito. Relatórios de inteligência começaram a fluir descrevendo ataques submarinos dentro do próprio mar do Japão. Sobreviventes relatavam submarinos americanos operando livremente, atacando à vontade e escapando sem dificuldade. O golpe psicológico foi devastador. Se os submarinos americanos podiam penetrar nas águas mais defendidas e navegar através de campos minados que haviam levado anos para serem instalados, então nenhum lugar era seguro. O oceano inteiro tornara-se território inimigo. Os comandantes submarinos japoneses compreenderam imediatamente as implicações. Estavam sendo caçados por forças com capacidades tecnológicas que o Japão não podia igualar. Cada patrulha tornava-se um exercício de sobrevivência mais do que de eficácia de combate. A lacuna tecnológica ia muito além do sonar. Submarinos americanos possuíam radares capazes de detectar contatos de superfície a mais de 20 milhas em boas condições. Submarinos japoneses só começaram a receber radares em junho de 1944, e mesmo assim em quantidades limitadas e com desempenho inferior. Isso significava que os submarinos americanos podiam detectar alvos japoneses muito antes de serem detectados, rastrear embarcações além do alcance visual e se posicionar para o ataque com vantagens de informação que os comandantes japoneses não podiam compensar. Os submarinos americanos também se beneficiavam da inteligência ultra, a operação de decodificação que interceptava e traduzia comunicações navais japonesas. As forças americanas sabiam os horários de patrulha, áreas de operação, rotas de suprimento e planos estratégicos dos submarinos japoneses, muitas vezes antes mesmo de as tripulações receberem suas ordens. Combinada a superioridade em radar e sonar, essa vantagem significava que os submarinos japoneses operavam em um oceano onde o inimigo sabia onde eles estavam, para onde iam, e que tecnologia poderia rastreá-los até lá. O tenente-comandante Nukio Nambu, comandante do 1401, mais tarde descreveu aos interrogadores americanos a sensação de estar constantemente observado, constantemente rastreado, nunca seguro mesmo submerso em mar aberto. A paranoia não era exagero, era uma avaliação precisa da realidade. A disparidade industrial se manifestava de maneiras chocantes para os submarinistas japoneses que sobreviveram para ver as instalações americanas após a rendição. Enquanto o Japão lutava para manter 70 submarinos operacionais durante toda a guerra, os Estados Unidos construíram 314 entre 1941 e 1945, substituindo perdas mais rápido do que o combate podia causá-las. Os estaleiros americanos produziam submarinos em ritmos que os planejadores japoneses consideravam impossíveis. O estaleiro naval de Mare Island, na Califórnia, a Electric Boat Company, em Connecticut, o estaleiro naval de Portsmouth, em New Hampshire, e outras instalações operavam dia e noite lançando submarinos de frota em intervalos que os estaleiros japoneses jamais poderiam igualar. Os próprios submarinos representavam capacidades industriais além da compreensão japonesa. As classes americanas Gato e Balao, embora menores que os gigantes japoneses, eram produzidas com componentes padronizados fabricados em dezenas de fábricas. Motores, baterias, torpedos, periscópios e sistemas de sonar
provinham de instalações separadas e chegavam aos estaleiros de montagem em fluxos perfeitamente coordenados. Um único submarino da classe Gato exigia aproximadamente 140 mil peças fabricadas por contratantes em 32 estados. A cadeia de suprimentos nunca falhou. Quando os submarinos precisavam de reparos, as peças de reposição estavam disponíveis imediatamente. Quando eram perdidos, substitutos chegavam em questão de meses. Os submarinos japoneses danificados em combate ao contrário muitas vezes esperavam semanas ou meses por consertos devido à escassez de peças, sobrecarga das instalações de manutenção e gargalos industriais que as forças americanas nunca experimentaram. A situação dos torpedos exemplificava claramente essa diferença tecnológica e industrial. Os submarinos americanos começaram a guerra com o defeituoso torpedo Mark 14. Uma arma atormentada por problemas de controle de profundidade, falhas no detonador magnético e defeitos no percussor de contato. Durante quase 2 anos, os submarinistas americanos lutaram com armas que frequentemente não explodiam ou passavam sob os alvos sem causar dano. Isso poderia ter sido a oportunidade do Japão para explorar a fraqueza americana, mas não foi. Os próprios submarinistas americanos identificaram os problemas, conduziram testes independentes e implementaram correções apesar da resistência do Bureau of Ordnance. Em setembro de 1943, os defeitos do Mark 14 foram corrigidos. Ao mesmo tempo, o torpedo elétrico Mark 18 entrou em serviço silencioso, sem deixar rastro, oferecendo às vítimas nenhuma advertência de ataque iminente. O Mark 24, Mine na realidade um torpedo acústico autoguiado codinome Fido, podia ser lançado de aeronaves e rastreava automaticamente os sons das hélices de submarinos até o impacto. As forças japonesas jamais desenvolveram armas equivalentes. Os torpedos japoneses eram geralmente confiáveis, mas não ofereciam vantagens tecnológicas, e a indústria do Japão era incapaz de produzi-los em quantidades comparáveis à produção americana. Os submarinos americanos levavam 24 torpedos em cada patrulha e disparavam livremente sabendo que o reabastecimento estava garantido. Já os submarinos japoneses transportavam menos torpedos e eram obrigados a usá-los com extrema cautela devido à disponibilidade limitada. O efeito cumulativo dessas vantagens tecnológicas e industriais criou uma inevitabilidade matemática que os submarinistas japoneses compreenderam gradualmente. Cada patrulha, cada encontro, cada fuga estreita das forças anti-submarino americanas reforçava a mesma lição: o oceano agora pertencia à América. Os submarinos americanos afundaram em média um navio japonês por dia durante todo o ano de 1944, o auge de sua campanha. Nesse único ano, 492 navios mercantes japoneses, totalizando 2.387.780 toneladas, foram destruídos por ataques submarinos. A indústria japonesa não conseguia substituir as perdas. A frota mercante japonesa, que em 1941 somava cerca de 6 milhões de toneladas, havia caído para 2 milhões em agosto de 1945, das quais apenas 320 mil toneladas estavam em condição de transporte. A destruição da marinha mercante japonesa não era apenas um problema militar, representava o estrangulamento sistemático da economia de guerra do Japão. O arroz do Sudeste Asiático já não chegava às cidades japonesas. O petróleo das Índias Orientais holandesas não chegava às refinarias. Borracha, estanho e tungstênio, todos os materiais de que o Japão precisava para continuar lutando, ficaram presos em territórios ultramarinos, enquanto submarinos americanos patrulhavam as rotas marítimas. Em 1945, os submarinos americanos já tinham dificuldade em encontrar alvos grandes o suficiente para justificar o uso de torpedos. A marinha mercante japonesa havia sido praticamente eliminada. Os poucos navios restantes navegavam rente à costa, usavam canais estreitos, onde a operação de submarinos era perigosa, ou simplesmente permaneciam nos portos temendo a jornada.
Ministros japoneses, ao testemunharem posteriormente na dieta, admitiriam que a maior causa da derrota foi a perda da marinha mercante, reconhecendo que os submarinos americanos contribuíram mais para a vitória do que qualquer outro sistema de armas. Para os submarinistas japoneses que sobreviveram à guerra e testemunharam as operações americanas após a rendição, as revelações tecnológicas foram devastadoras. O capitão Tatsunosuke Arizumi, desenvolvedor do programa de submarinos da classe I-400 e um dos oficiais submarinistas mais experientes do Japão, cometeu suicídio a bordo do I-401, em vez de se render. Ele compreendia o que muitos oficiais navais japoneses começavam a aceitar: o Japão havia desafiado uma potência industrial cujas capacidades tecnológicas ultrapassavam tudo o que os planejadores japoneses haviam previsto. Quando o I-401 e o I-400, os gigantescos submarinos porta-aviões, se renderam em agosto de 1945, os marinheiros americanos que os inspecionaram ficaram impressionados com seu tamanho. Esses submarinos eram mais longos que destroyers americanos, deslocavam mais tonelagem do que qualquer embarcação submarina dos Estados Unidos e possuíam características que pareciam futuristas. No entanto, não haviam alcançado nenhum êxito operacional. Nenhum disparou um torpedo em combate. O ataque planejado ao atol de Ulithi foi cancelado com o fim das hostilidades. O ataque ao Canal do Panamá jamais ocorreu. Essas magníficas embarcações, resultado de milhares de horas de engenharia e do uso de recursos industriais escassos, não contribuíram em nada para o esforço de guerra japonês, justamente porque a superioridade tecnológica americana tornara suas missões impossíveis. Elas não podiam alcançar seus alvos sem serem detectadas. Não podiam operar com segurança em águas controladas pelos Estados Unidos e não podiam sobreviver aos grupos caçadores, aos sonobuoys, ao radar, aos torpedos acústicos e aos sistemas sistemáticos de guerra anti-submarino que as forças americanas haviam aperfeiçoado. As análises americanas de submarinos japoneses capturados revelaram tanto uma engenharia impressionante quanto fraquezas críticas. Os cascos não eram tão resistentes quanto os modelos alemães ou americanos, limitando a profundidade segura de mergulho. Os submarinos eram fáceis de detectar por sonar seu grande tamanho e estrutura geravam assinaturas acústicas identificáveis a milhas de distância. Não possuíam radar até muito tarde na guerra, nem qualquer equivalente ao sonar FM americano, usado para a detecção de minas. Suas defesas antiaéreas eram inadequadas contra as aeronaves americanas, que os caçavam com eficácia crescente. O mais grave, os submarinos japoneses careciam dos sistemas integrados de controle de tiro que tornavam os submarinos americanos tão letais. As embarcações do ZEUA usavam computadores de dados de tiro que calculavam automaticamente as soluções de disparo, considerando curso, velocidade, distância do alvo e características do torpedo. Os submarinos japoneses dependiam de cálculos manuais mais lentos, propensos a erros e que aumentavam o risco durante as aproximações de ataque. A diferença tecnológica não era sutil, era profunda e abrangente, afetando todos os aspectos das operações submarinas. O custo humano dessa inferioridade foi devastador. O Japão perdeu 130 submarinos durante a guerra, o que representava aproximadamente o dobro da taxa percentual de perdas americanas. Dos 70 submarinos que o Japão possuía em dezembro de 1941, somados aos construídos posteriormente, a maioria foi destruída por forças anti-submarino americanas, usando exatamente as tecnologias que os submarinistas japoneses haviam aprendido a temer: sonar radar, ataques aéreos, cargas de profundidade e operações caçadoras sistemáticas. Aproximadamente 10.000 submarinistas japoneses morreram durante o conflito, uma taxa de mortalidade superior a 70%. O serviço submarino, inicialmente considerado prestigioso e honroso, tornou-se reconhecido no fim da guerra como uma sentença de morte. Jovens designados para submarinos sabiam que dificilmente sobreviveriam. Famílias choravam ao ver seus filhos partirem para o treinamento conscientes das probabilidades.
A força submarina japonesa, que havia iniciado a guerra com confiança e orgulho, terminou o conflito como um braço quebrado de uma marinha derrotada, seus sobreviventes desmoralizados e suas capacidades anuladas pela inferioridade tecnológica. A transformação psicológica dos submarinistas japoneses espelhou a dos prisioneiros de guerra alemães nos Estados Unidos, embora por caminhos diferentes. Enquanto os alemães testemunhavam diretamente a abundância e a prosperidade americanas, os submarinistas japoneses experimentaram a superioridade tecnológica dos Ilha-Sailiwa, por meio de encontros mortais no mar. Ambos os grupos chegaram à mesma conclusão por evidências distintas. O Japão e a Alemanha haviam desafiado nações cujas capacidades industriais e tecnológicas superavam tudo o que as potências do eixo poderiam igualar. Para os submarinistas japoneses que se renderam em agosto de 1945, a evidência da superioridade americana era esmagadora e inegável. Eles foram levados a bordo de submarinos americanos e apresentados a tecnologias que nunca tinham visto. Visitaram instalações navais dos Estados Unidos e testemunharam uma capacidade de produção que explicava por que as forças americanas nunca pareciam ficar sem recursos. Viram os sonoboys que haviam caçado seus companheiros. Examinaram o sonar FM que permitira aos submarinos americanos atravessar campos de minas. Estudaram os sistemas de radar que davam aos submarinos americanos olhos além do alcance visual. Manusearam os torpedos acústicos que haviam destruído tantos submarinos japoneses. O tenente-comandante Nokio Nambu, levado a bordo do USS Segundo após a rendição do Il-401, recebeu uma visita guiada do tenente-comandante Stephen L. Johnson. Nambu examinou o radar do Segundo, seus sistemas de sonar, o computador de controle de tiro, os mecanismos de carregamento de torpedos. Tudo era mais avançado que os sistemas japoneses equivalentes. Mais importante ainda, tudo funcionava com confiabilidade. Nenhum equipamento quebrava, nenhum sistema falhava. Os submarinistas americanos operavam suas embarcações com uma confiança natural, fruto da certeza de que sua tecnologia era superior e de que o apoio logístico era garantido. A tripulação de Johnson havia sobrevivido a 9 patrulhas de guerra, afundado embarcações japonesas, escapado de forças inimigas anti-submarino, e esperava sobreviver à guerra. Os submarinistas japoneses não tinham essa confiança. Eles operavam sabendo que a tecnologia americana podia encontrá-los, rastreá-los e destruí-los. O peso psicológico era imenso. Mais tarde, Nambu declarou aos interrogadores que o momento em que compreendeu que o Japão havia perdido a guerra não foi ao ouvir sobre Hiroshima ou Nagasaki, mas meses antes, quando monitorava transmissões de rádio americanas e escutou a eficiência casual com que as forças do Zepat-Lara coordenavam operações a milhares de milhas de distância. A escala colossal das operações, a abundância de recursos mencionados em comunicações rotineiras e a sofisticação tecnológica implícita em procedimentos cotidianos mostravam uma capacidade que o Japão jamais poderia igualar. As evidências continuaram a se acumular nos meses após a rendição. Submarinistas japoneses foram levados a bases navais americanas no Japão, a Kuri e Sasebo, onde os submarinos capturados eram estudados, e a Baía de Tóquio, onde as cerimônias de rendição ocorreram com os submarinos americanos em destaque. O vice-almirante Charles A. Lockwood, comandante da Força Submarina do Pacífico, fez questão de içar sua bandeira a bordo dos I-400 e I-401 durante a cerimônia de 2 de setembro de 1945, no convés do USS Missouri. O simbolismo era claro. Os submarinos americanos haviam derrotado os japoneses através da superioridade tecnológica e industrial. Quando o I-400 e o I-401 foram levados ao Havaí para exame detalhado por engenheiros navais americanos, membros japoneses de suas tripulações os acompanharam como consultores técnicos. Eles observaram os engenheiros americanos desmontarem seus navios meticulosamente, fotografando cada componente, medindo cada dimensão, documentando cada sistema.
Os americanos eram minuciosos profissionais, e embora impressionados com certos aspectos da engenharia japonesa, não estavam intimidados. Haviam visto compreendido e derrotado aqueles submarinos não por superioridade de navegação, mas por meio de tecnologia superior aplicada com uma capacidade industrial avassaladora. A revelação final veio quando o I-400, o I-401 e outros submarinos japoneses capturados foram levados ao mar ao largo do Havaí e deliberadamente afundados como alvos de prática em meados de 1946. A decisão foi motivada em parte pelas exigências soviéticas para examinar a tecnologia japonesa, exigências que os americanos recusaram, preferindo destruir os submarinos. Mas o gesto teve um peso simbólico devastador para os submarinistas japoneses. Suas embarcações mais avançadas, que representavam o auge da engenharia naval do Japão e a ambição de projetar poder através do Pacífico, foram destruídas com indiferença por uma força que já não precisava delas nem para estudo. A tecnologia submarina americana havia avançado tanto que os navios japoneses não tinham mais nada a ensinar. As embarcações que um dia simbolizaram o poder naval japonês foram reduzidas a alvos de treinamento, sua destruição mal registrada em documentos americanos. Para os submarinistas japoneses, a mensagem era inequívoca. O Japão havia construído submarinos impressionantes, mas os Estados Unidos haviam construído tecnologia que os tornava obsoletos. O oceano nunca fora verdadeiramente do Japão, apenas levou tempo para que a superioridade tecnológica e industrial americana se manifestasse plenamente. As lições aprendidas pelos submarinistas japoneses se espalharam pelo Japão do pós-guerra à medida que os sobreviventes retornavam e compartilhavam suas experiências. Muitos escreveram memórias descrevendo o choque e a admiração diante das capacidades tecnológicas americanas. Outros veteranos passaram a dar palestras ao pessoal da Força de Autodefesa do Japão, enfatizando a importância da paridade tecnológica na guerra moderna. As associações de veteranos submarinistas, formadas nas décadas de 1950 e 1960, concentraram-se em compreender o que havia dado errado porque a força submarina japonesa obtivera tão pouco sucesso, apesar de sua engenharia impressionante. As conclusões foram unânimes: inferioridade tecnológica, fraqueza industrial e uso estratégico equivocado condenaram os submarinos japoneses desde o início. Nenhuma dose de coragem, habilidade ou determinação poderia superar a assimetria fundamental de capacidades. Os submarinos americanos operavam com vantagens tecnológicas em todos os níveis: detecção, controle de tiro, comunicações, navegação e logística. Os submarinos japoneses, por mais bem projetados ou operados com perícia que fossem, lutavam em condições de desvantagem permanente. Os submarinistas que aprenderam essa lição levaram-na consigo para a reconstrução do Japão no pós-guerra, influenciando a política industrial, o desenvolvimento tecnológico e o planejamento militar por décadas. O milagre econômico que transformou o Japão nas décadas de 1950 e 1960 foi em parte moldado pelas lições aprendidas durante a guerra. A indústria japonesa passou a focar na excelência tecnológica, no controle de qualidade e na vantagem competitiva, não mais no tamanho ou na grandiosidade. Os submarinos da classe I-400 haviam sido impressionantes, mas ineficazes. O Japão do pós-guerra construiu produtos menores, mais confiáveis e tecnologicamente mais avançados. A ênfase mudou de grandes realizações isoladas para sistemas integrados que funcionassem com confiabilidade. Empresas como Sony, Toyota e Honda, que se tornariam líderes globais, aprenderam com os fracassos militares da guerra. Compreenderam que a superioridade tecnológica exigia mais do que boas ideias, exigia sistemas completos, produção estável, garantia de qualidade e melhoria contínua. Muitos ex-oficiais navais japoneses, incluindo veteranos submarinistas, assumiram cargos nessas empresas e influenciaram seu desenvolvimento. As lições da superioridade tecnológica americana durante a guerra
moldaram a filosofia industrial japonesa do pós-guerra. A transformação tornou-se completa quando os submarinos da Força Marítima de Autodefesa do Japão começaram a incorporar tecnologia americana nas décadas de 1960 e 1970. Submarinistas japoneses treinaram com instrutores americanos, aprenderam táticas americanas, usaram sistemas de sonar dos Imidililimuarna e operaram embarcações projetadas com assistência americana. Antigos inimigos tornaram-se aliados unidos pelo reconhecimento de que excelência tecnológica e capacidade industrial determinam o resultado da guerra moderna. Para os submarinistas japoneses que haviam vivido o conflito, essa transformação confirmou sua avaliação pós-guerra. O Japão precisava igualar as capacidades tecnológicas americanas e não apenas admirá-las de uma posição de inferioridade. Na década de 1980, os submarinos japoneses estavam entre os melhores do mundo, incorporando lições aprendidas através de uma derrota dolorosa. O ciclo se completara. Os submarinistas que um dia haviam sido caçados pelo sonar americano agora construíam submarinos com tecnologia equivalente, tendo aprendido pela derrota aquilo que a vitória ensinara a seus antigos inimigos. As gravações da destruição do I-52, preservadas em rolos de fio nos arquivos nacionais americanos, permanecem como testemunho da revolução tecnológica na guerra. Análises modernas realizadas pelo Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory confirmaram que torpedos acústicos teleguiados por sons transmitidos pelos sonobuoys destruíram o I-52 de forma conclusiva. A tecnologia que matou o comandante Uno Kamio e sua tripulação em junho de 1944 representava capacidades que o Japão jamais conseguiu igualar durante a guerra. Essas mesmas tecnologias refinadas e aprimoradas tornaram-se padrão em marinhas modernas do mundo inteiro. Sonar radar e torpedos acústicos evoluíram a partir das inovações que haviam chocado os submarinistas japoneses em 1944 e 1945. A história das tripulações japonesas que descobriram que o oceano já não lhes pertencia é, no fim das contas, uma história sobre mudança tecnológica na guerra. A tecnologia superior aliada à capacidade industrial superou a coragem, a habilidade e a determinação. Os submarinistas japoneses não foram covardes nem incompetentes, apenas lutaram com tecnologia inadequada contra forças dotadas de vantagens decisivas. A jornada psicológica da confiança à aceitação da derrota refletiu a dos prisioneiros de guerra alemães nos Estados Unidos, ainda que em contextos diferentes. Ambos os grupos enfrentaram capacidades americanas que não podiam explicar, nem combater, nem negar. Ambos retornaram a seus países levando lições sobre competição tecnológica e industrial que moldaram o desenvolvimento do pós-guerra. O oceano que os submarinistas japoneses antes patrulhavam com confiança tornou-se domínio americano por meio da tecnologia e da indústria. Sonobuoys flutuavam na superfície transmitindo sons das profundezas, enquanto o radar varria o horizonte além do alcance dos olhos humanos. Os torpedos acústicos caçavam submarinos de forma autônoma. Grupos de caça e destruição, Hunter-Killer Groups, coordenavam aeronaves e navios de superfície em sistemas integrados que eliminavam submarinos de modo sistemático. A transformação estava completa em meados de 1945, deixando os submarinos japoneses sem refúgio, sem portos seguros e sem esperança de sobrevivência. Quando os 9 submarinos americanos da Operação Barney emergiram do mar do Japão pelo Estreito de La Pérouse, no final de junho de 1945, após afundar 28 navios japoneses em águas consideradas inexpugnáveis, a derrota psicológica das forças navais japonesas estava consumada. Se os submarinos americanos podiam penetrar nas águas mais fortemente defendidas, usando tecnologia para navegar por campos minados, então a supremacia naval japonesa havia terminado. O oceano pertencia àqueles que controlavam a tecnologia. Os submarinistas japoneses compreenderam essa lição de forma visceral
haviam sido caçados, rastreados e mortos por tecnologias que não podiam ver nem combater. Os sobreviventes carregaram a consciência de que a derrota do Japão era inevitável assim que a superioridade industrial e tecnológica americana se manifestou plenamente. O oceano nunca fora realmente do Japão. Apenas levou tempo para que a realidade se impusesse. Os sonoboys americanos, os sistemas de radar, os torpedos acústicos e a capacidade industrial transformaram por completo a guerra submarina. Submarinistas japoneses, independentemente de sua habilidade ou coragem, operavam em um ambiente no qual o inimigo possuía vantagens tecnológicas decisivas. A compreensão disso veio gradualmente por meio de encontros sucessivos, fugas por pouco e relatos de outros submarinos. Em 1945, o reconhecimento era universal entre os sobreviventes, o oceano já não lhes pertencia. Pertencia à nação que havia construído a tecnologia para controlá-lo. Os Estados Unidos venceram a guerra submarina não por melhor marinharia, mas por superioridade em ciência, engenharia e capacidade industrial. O legado dessa vitória permanece na guerra naval moderna. O sonar continua fundamental para as operações submarinas. Os torpedos acústicos são armas padrão, sonoboys agora muito mais avançados que as versões de 1944, patrulham oceanos em todo o mundo lançados de aviões e navios. A revolução tecnológica que chocou os submarinistas japoneses em 1944 continua evoluindo com submarinos modernos que empregam capacidades que espantariam tanto as forças americanas quanto as japonesas da Segunda Guerra. Mas a lição fundamental não mudou. A superioridade tecnológica apoiada por capacidade industrial determina o resultado da guerra moderna. Os submarinistas japoneses aprenderam isso através da derrota e levaram essa lição para a reconstrução do pós-guerra. Influenciaram o desenvolvimento industrial e o planejamento militar do Japão por gerações. Os submarinos que antes representavam o poder naval japonês agora repousam como peças de museu ou jazem nos fundos do mar, monumentos à habilidade de engenharia tornada obsoleta por tecnologia superior. As tripulações que os operaram aprenderam lições que moldaram nações, lições sobre a importância da competição tecnológica para determinar quais países prosperam e quais fracassam. A história das tripulações japonesas, interceptando sonoboys americanos e percebendo que o oceano já não era delas, permanece como um testemunho da mudança tecnológica na guerra, da confiança à aceitação da derrota, da suposta superioridade ao reconhecimento da inferioridade. Essa jornada transformou não apenas indivíduos, mas também nações inteiras. O oceano mudou de mãos não por batalhas de superfície, mas por tecnologias invisíveis flutuando nas ondas, escutando sob elas, transmitindo dados a forças que caçavam com precisão científica. O comandante Uno Kameo e os milhares de submarinistas japoneses que morreram durante a guerra foram derrotados por um sistema industrial e tecnológico que não compreenderam senão quando já era tarde demais. Os que sobreviveram carregaram consigo um conhecimento que moldou o Japão do pós-guerra e influenciou o desenvolvimento naval mundial por décadas. O oceano passou a pertencer àqueles que controlavam a tecnologia. Para dominá-lo, uma lição aprendida dolorosamente pelos submarinistas japoneses entre 1941 e 1945, mas que permanece válida na guerra naval e na competição tecnológica até hoje.